Hoje o vídeo não tem bem uma notícia, porque hoje foi o dia do JLPT, para quem não sabe é o teste de proficiência da língua japonesa, é o teste que mede aí o quanto que você domina a língua. E como vocês podem ver, tive que sair um pouco tarde, então não consegui ver nenhuma notícia, então aproveitei e vou falar essa porra desse teste, porque é um negócio que está fresco na minha mente e eu acabei tendo algumas epifanias referente a esse exame, porque, cara, não é possível como que esse exame ele muda. E aí você pode estar perguntando, como assim muda? Eu fiz esse exame, mesmo nível, esse JLPT N3, é o meu nível de agora, eu fiz ele em 2024 e 2024, cara, eu fui fazer esse teste sem estudar nada. Eu fui só com o meu N4 que eu tirei há 2 anos atrás, então eu já tinha uma boa base de japonês. E eu estudei cerca de umas 2 semanas e um finalzinho de semana anterior à prova, somando aí um total de 3 finais de semana. Então eu peguei esses três finais de semana, fui fazer a prova. E a prova, meus caros, eu fiz cerca de 65/180. Eu sei, é um resultado desastroso, mas para você passar nesse tipo de prova, você passa no N3 com cerca de 95 pontos. Então, fui humilhado, né? Eu não atingi nem o mínimo ali para você passar. E aí nesse ano eu me recordei, no dia 1º de janeiro, eu me recordei que eu fiz esse exame em 2024. Faltou só uns 30 pontinhos para eu passar e pensei, ok, eu vou colocar como uma meta e eu vou estudar todo dia para eu passar fácil nessa prova, porque, convenhamos, eu estudei igual uma ameba no ano de 2024. Eu não passei por 30 pontinhos. Se eu estudar praticamente todo dia, eu talvez consiga passar de boa no exame. E aí hoje foi o famigerado dia. Eu fui fazer esse exame. E esse exame, cara, ele tá um pouco mais embaçado. Eu tive a impressão que a dificuldade dele subiu. Por quê? Como assim? O conteúdo é o mesmo? O que você está querendo inventar com isso? Por conta do seguinte, a prova em si, ela tá ficando um pouco mais longa. Eu me recordo do tamanho dos textos e da quantia de questões que você tinha que fazer. Eu lembro que antigamente era 2 textos bem grandes para leitura e com umas 5 questões referente a ele. E hoje, cara, tinha muito texto. O tamanho das questões aumentaram, parecia como se fosse um Enem na parte de gramática. Se você não domina muito bem o significado dos kanjis, de maneira que venha o significado deles logo de cara e que você demore para você de repente ordenar as palavras, porque no japonês você tem uma ordem específica para poder entender a frase, né? Você coloca um monte de adjetivos para uma pessoa ou para um verbo, e aí você utiliza esse conjunto de verbo mais adjetivos numa frase em si, e aí você tem que considerar como se fosse uma variável, contando todos esses verbos e adjetivos juntos para colocar ela no contexto. Tem que lembrar tudo que você está lendo. Então é uma maluquice a forma como você tenta pensar no idioma japonês, tentar entender como a galera se comunica aqui. É assim, uma lambança. E para você ter esse domínio e a ponto de você responder questões desse nível, requer assim um nível de japonês quase que nativo. Você precisa estar diariamente conversando com uma pessoa em japonês ou no meio japonês e vivendo isso numa escola como um curso quase que integral, porque o nível do N3 ele definitivamente subiu. Eu me lembro da parte de listening, né, que é a parte de você ouvir. Aqui você chama chokai no japonês. Ele ficou um pouco mais acelerado.
eu me lembro quando eu fui fazer a parte de ouvir no ano de 2024, ele estava bem mais não, mas um pouco mais lento, como se você for comparar com o que eu tive hoje, no ano de 2026. E aí me saiu umas questões assim, no sentido de, pô, cara, essa prova aqui ficou um pouco mais difícil. Então, um pouco mais difícil que o ano de 2024, né? Eu senti a bordoada. Por mais que eu estivesse estudando certinho todo dia, eu senti que deu uma subida aí na dificuldade desse exame. E eu olhei umas teorias na internet. Aparentemente, como os meios de ensino estão ficando mais fáceis, os meios para a pessoa avaliar e dificultar o exame também, porque eles querem manter sempre o mesmo nível de aprovação e reprovação. Então, se o nível já é conhecido por ser difícil, eles querem manter a reprovação no mesmo nível. Então, existe aí rumores, né? Não tem sim uma teoria, um estudo, mas tem um conjunto de experiências de pessoas na internet que eu fui atrás, porque eu pensei, porra, não pode ser que seja só eu tendo essa experiência. Eu vi que as pessoas também têm essa percepção, né, de que as coisas estão ficando um pouco mais agressivas nesse exame. E algumas pessoas perceberam também que poderia ser as novas metodologias de ensino, né? Se ficou um pouco mais simples de você ensinar japonês e as pessoas entenderem, vai ficar um pouco mais difícil de você fazer o exame. E aí, quando eu parei para pesquisar e olhei bem o que me apareceu de conteúdo, que é o que eu compartilhei agora com vocês, eu pensei, cara, então, assim, não faz sentido eu me lascar tanto para essa prova. Por que diabos eu vou ter que passar uns 5, 6 anos para de repente atingir o nível mestre aí do N2, N1, sendo que a ideia desse exame é sempre dificultar um pouco mais, é sempre deixar cada vez mais próximo de um nativo total. No meu nível, né, eu já sou engenheiro de software sênior, middle career que chamam, domino o inglês, tenho uma boa qualidade de vida. Assim, eu só preciso me fortalecer mais na engenharia de software, que eu consigo achar melhores empregos. O único medo aqui é as restrições do governo. Para você ver, o governo fudendo a bike novamente. Então, o que eu vou pensar em fazer agora é ignorar o japonês total. Se eu tiver que aprender japonês na marra, eu quito. Eu tô falando sério, eu abandono o país porque não vai rolar tancar isso. N2, cara, se o N3 já estava surreal o nível da prova com uma audição rápida, com falas complexas, textos tipo Enem, cara, de você cansar a cabeça de tanto ler, não vai rolar um N2, onde você tem um pouco mais de pegadinhas, de um pouco mais de piadinhas e coisas do tipo que você precisa estar no dia a dia bem afiado para entender as nuances com que as pessoas comunicam aqui o japonês. Não é um cara que vem aqui, estuda cerca de 6 meses ou 2 anos que vai conseguir aprender exatamente tudo. Vai muito tempo para você chegar no nível que está sendo exigido para um visto ou para uma residência permanente. Então, para quem pensa em ir para o Japão, o nível de japonês que está sendo exigido está um pouco mais absurdo se for comparar com os exames feitos há 2, 3 anos atrás. Então, não se engane com os vídeos antigos de pessoas falando que o exame de japonês é fácil. Hoje eu vi que ele está continuamente ficando mais difícil e provavelmente pode ter alguma jogada de governo e escolas de língua japonesa para tentar arrecadar em cima dos estrangeiros. Eu não vou participar desse jogo. Eu já tenho o mínimo aqui para, de repente, conversar com crianças, educar um filho, de repente. Algo além disso, para trabalho, trabalho eu não preciso, a internet salvou a gente. Então, esse é o recado de hoje. Para quem pensa em ir para o Japão e trabalhar em fábrica ou depender de restrições de N2, cara, esse não é o caminho.
muito sofrimento para pouco retorno, e é um retorno assim que está reduzindo, assim como o seu poder de compra. Então esse é o vídeo de hoje. Considere se inscrever se curte notícias daqui. Deem um joinha e até o próximo vídeo. Falou!